A sua vida cresce na proporção da sua coragem. E começar é exatamente isso. Oi! Meu nome é Lauriene, mas pode me chamar de Lau, e esse é o primeiro vídeo do canal. Por aqui eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal no geral, vou dar algumas dicas e falar de alguns assuntos importantes. E para estrear com chave de ouro, eu vou falar de um assunto que é um tanto quanto importante, que é: não espere as melhores condições, apenas comece. Uma das coisas que, na minha opinião, mais prende as pessoas hoje em dia é o fato delas quererem começar algo. E vocês podem até me perguntar, mas por que começar algo me prenderia? E a minha resposta é a procrastinação, o medo e até mesmo desculpas. Essas pessoas querem começar alguma coisa, mas existem algumas coisinhas que prendem elas de fazer isso. E na minha opinião, são duas coisinhas que são as mais importantes que prendem as pessoas de fazer realmente o que elas querem. Em primeiro lugar, o medo. O medo é uma das coisas que mais prende pessoas por aí. Porque essas pessoas, elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo do que as pessoas vão achar daquilo que elas estão fazendo, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que mais prende as pessoas hoje de fazer qualquer coisa. E em segundo lugar, as desculpas que essas pessoas criam na própria mente. Por exemplo, no caso de criar um canal no YouTube, algumas dessas pessoas ainda não têm condição de começar com alta qualidade. E elas falam: ai, mas eu não tenho nem um celular bom. Pasmem, eu também não tenho celular bom e tô começando esse canal. Eu não tenho espaço no celular para conseguir gravar esses vídeos para vocês e a qualidade dos meus vídeos por enquanto não vai ser uma das melhores, mas mesmo assim eu tô aqui. Eu resolvi deixar as minhas desculpas de lado e agir, realmente colocar a mão na massa. Eu gosto de encarar os começos como uma oportunidade de realmente aprender coisas novas. Também porque existe uma mensagem que eu quero passar para vocês através desse canal, que é de impactar a sua vida. Quero que vocês acompanhem o meu processo de crescimento, assim como eu quero acompanhar o processo de vocês. O começo exige coragem. Coragem para remar contra a maré para você conquistar aquilo que você sonha. Mas também exige deixar suas desculpas para trás. Começar é exatamente sobre isso. Vocês lembram daquela frase que eu falei lá no começo? Que é: a sua vida cresce na proporção da sua coragem. A sua vida vai crescendo, evoluindo a cada começo que você se permitir começar. Por exemplo, começar da academia, começar a se alimentar bem, começar a ler livros, entre outras coisas. Esses começos, por mais que sejam inofensivos, lá na frente vão te gerar um retorno incrível. Temos que nos lembrar que começar não é uma coisa fácil, mas esse ato pede uma atitude, o primeiro passo, que é você ir com medo, você ir sem recursos, você ir sem seguidores, sem inscritos, mas mesmo assim, você ir. E existe uma frase que eu gosto muito, e o autor dessa frase é o Lao Tse. E ela diz o seguinte: uma longa viagem começa com um único passo. Ou seja, só depende de você. Comece novos hábitos, comece a impor limites, comece a se alimentar bem, comece a ler livros e eu te garanto que a sua vida vai mudar bastante depois desse ato, depois dessa atitude que você tomou de começar, dessa iniciativa que você teve. Bebam água, galera, e o rim de vocês agradece. Esse ano, bem no começo de 2023, eu decidi que eu ia começar e terminar de ler um livro chamado Como Vencer Gigantes. Porque eu estava insatisfeita de que nos anos anteriores eu só começava esse livro, não passava da metade porque procrastinação, várias desculpas, sempre parava de ler no meio do caminho e eu nunca conseguia terminar. Então em 2023, bem no comecinho, eu decidi que eu ia começar e terminar. Infelizmente eu não me recordo a data exatamente que eu comecei, mas foi entre fevereiro e março. E nesse período que eu estava focada em ler esse livro, eu ainda estava trabalhando, porém isso não me impediu. No momento em que ali a loja estava vazia, sem movimento, eu pegava o livro e lia. Eu lia muito. Até que dia 23/3, finalmente eu consegui terminar de ler esse livro. E a sensação foi muito boa, eu gostei muito de conseguir terminar um livro. Foi uma sensação de realmente conseguir cumprir uma meta, sabe? No dia 17 de março, alguns dias antes, eu e meu namorado fomos numa livraria e, por influência dele, comprei alguns livros. E a minha meta foi ler pelo menos mais 3 livros até o final do ano.
Esses livros foram O Ego é Seu Inimigo, Os Segredos da Mente Milionária e A Coragem para Liderar. Quem me segue no Insta viu um pouquinho desse processo que eu tive com cada um desses livros. E sim, eu consegui terminar de ler todos eles. Eu demorei um pouquinho ali para ler cada um, porque no começo eu resolvi ler 3 em uma pancada só. Eu não tenho problema em ler 3 livros de uma vez só, mas por preferência eu preferi começar a ler um de cada vez, porque cada livro falava de uma coisa diferente. E para mim conseguir focar mais no que o livro queria me entregar, eu resolvi ler um de cada vez. E o que eu quero dizer com isso é que foi um passo que eu dei para conhecer um mundo rico, cheíssimo de conhecimento. Ter começado a ler esses livros me proporcionou palavras novas, entendimentos novos de coisas que eu não fazia ideia e entre outras coisas. E eu não me arrependo de ter começado nesse mundo da leitura. Isso é um exemplo de que uma atitude, uma só sequer, pode mudar sua vida inteira. Uma outra experiência que tive, que foi no começo de novembro do mês passado, que eu decidi que eu não ia mais comer doce. Não ia comer bombom, chocolate, brigadeiro, nada puro, só se fosse acompanhado. Por exemplo, brigadeiro no bolo, aí eu comia, mas puro não. Os dias que eu perdi foram dia 1, 4 e 5. O 5 eu perdi porque eu simplesmente esqueci de que eu não tava comendo doce e acabei comendo sem querer. Galera, vou dar uma atrapalhada rapidinho aqui só pra mostrar o desafio pra vocês. E vocês podem ver aí que o dia 1, o dia 4 e o dia 5 estão marcados com xizinho, né? Porque foi o dia que eu perdi. Só que em minha defesa, o dia 4 estava liberado porque foi um aniversário que eu fui de um bebê, então eu liberei o doce pra mim. Mas o resto, todos estavam certinhos, todos eu consegui cumprir certinho. E aí eu terminei dia 30 aí, né, que tava faltando. Aí foram os dias que o xizinho perdi e o confere foi o que eu venci, né? Aí vocês podem ver que tá tudo bonitinho, tudo certinho. E vocês podem ver que eu fiz esse desafio no espelho mesmo, porque era um lugar que eu passava sempre, né, na frente, então pra mim foi mais fácil de fazer. E foi isso aí, galera. Desafio concluído. Mas nos outros 27 dias eu consegui cumprir o desafio com muita excelência. Inclusive, eu ganhei 2 chocolates nesse mês, nesse momento ali que eu tava sem comer doce e eu não comi eles são guardados até hoje. E não, eles não estão estragados porque chocolate demora um pouco pra estragar, mas eles ainda estão guardados, eu não toquei neles, eles ficaram do lado da minha cama, mas mesmo assim eu fui mais forte do que a vontade. Teve momentos que eu tive muita vontade de comer, mas eu falei, não, eu tô num desafio, eu não vou comer, e eu não comi, graças a Deus. Eu fiz esse desafio para poder reduzir um pouco do consumo de açúcar, porque começar a se alimentar bem é um dos primeiros passos que qualquer pessoa deveria tomar, é um passo que todo mundo deveria fazer, é um passo que todo mundo deveria estar na jornada da sua vida. Nesse mês de dezembro, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o mesmo desafio, só que eu vou reduzir um pouco mais de açúcar dessa vez. E através dessas experiências, eu quero te encorajar. O que é que você quer começar? Eu queria começar um canal. Mesmo não tendo os recursos certos, os melhores recursos do mundo, eu resolvi começar o canal mesmo assim. E eu tô aqui, não é? Se você tem desejo de começar alguma coisa hoje, comece. Não fica pensando nas dificuldades que você vai enfrentar. Tipo, você pode até pensar, sabe? Mas não deixa isso te prender. E uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que a gente consegue. Por mais difícil que seja, a gente pode superar os desafios, mas é uma coisa que a gente não pode fazer é desistir dos nossos sonhos. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, compartilha com os amiguinhos. E é isso. Beijo!